esperar vocês prestarem atenção em mim para eu pregar, tá bom? Vou deixar vocês conversarem, andar, aí depois eu prego. Porque é feio, né? Antiético alguém está falando e você está virando as costas, andando, falando contra a pessoa. Então eu vou ser ético, vou deixar você conversar e depois eu converso. Não, não dá glória a Deus não. Vamos identificar o barulho dos que não querem ouvir a palavra. Eu acho inadmissível esses eventos de carnaval que eu participei, pastor, o desrespeito com a liderança. Tem que dar 2 ordens. Eu ouvi líderes dizendo, não pulem. 2 minutos depois estavam pulando. O líder levantou uma igreja para orar pelo pastor da igreja. E começaram a vaiar o líder. Crente. Mas noção de respeito não tem. Eu vi o líder dizer, desliguem o celular, é hora de adorar, não tirem foto. 2 minutos depois estavam ligando o celular, tirando foto. Crente, dentro da igreja. Isso entristece o meu coração, porque eu faço parte dessa geração que se diz cheia de Deus, mas não consegue enxergar Deus no próximo. O problema está na visão, né? Mas aqui eu estou pregando para um povo cheio de Deus, sedentos pela palavra, éticos. Fazem o necessário, eu prego há muito tempo com vocês e vocês são elogiáveis. Nossos materiais estarão lá embaixo. Eu tenho um livro, Segredos da Liderança de Josué. Saiu esse mês de janeiro. Segredos da Liderança de Paulo. E tenho 2 volumes de Salmos, Mensagens para o Mensageiro. Passa lá que tem promoção de crente para crente. Pastor, eu não sou crente, então aceita Jesus que vai ter promoção para tu. Amém, isso aí, me ajuda a ganhar a alma. Gente, eu sempre pergunto à minha esposa, Deus me dá algumas mensagens, pastor Tiago Bandeira, meu amigo, prazer, revelo. Que Jesus te use sempre. Pastor Gilmar Tavares, que Jesus te use sempre. Pastor Raimundo, obrigado sempre pelo seu sorriso e alegria. Cláudio, canção em louvor, é Cláudio e Cláudia, né? CC, Jesus os abençoe. Sempre. Gente, esses 2 textos. Posso pregar? Fala amém. Amém. Esses 2 textos se conectam. Separados pelo tempo, unidos por princípios. Tem mais de 1000 anos de diferença. Apesar das diferenças, se conectam, porque isso é a igreja. Nos unimos, suportando uns aos outros. Entre tempo e espaço, nós nos unimos. Nós abrimos mão de certas divergências e nos unimos em uma só convergência que é Cristo. 1 Samuel, Atos dos Apóstolos. Samuel é um menino fruto de um milagre. Um menino que nasceu por causa da oração. Um menino que nasceu por causa do princípio de respeito à autoridade. Sua mãe é Ana. Certo dia ela orou dizendo, Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva te lembrares, e de mim não te esqueceres, e me deres um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha.
E ela, diz a Bíblia, não havia bebido bebida forte, nada forte. Porque ela pede Nazireu, então ela já se comporta como mãe de Nazireu, porque mãe de Nazireu não poderia beber bebida forte. Ela já se comporta conforme o sonho. Mas enquanto ela orava pedindo, o sacerdote disse: até quando estarás embriagada, Ana? Ela olhou para o seu líder e disse: meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito, mas estou derramando a minha alma perante o Deus dos céus. Se a irmã Ana fosse semelhante a algumas irmãs que eu conheço hoje, tu me chamou de quê, pastor? Beba é tua mãe. Eu vou sair desse tabernáculo. Que tabernáculo é isso que não respeita a mulher de oração? Eu sou do manto, eu tenho uma marca. Tu vai para o meu joelho, pastor. Se Ana fizesse isso, ela continuaria estéril. Ela olha para aquele que o chamou de embriagada e diz: meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. O mesmo que a chamou de embriagada, agora vai liberar a palavra profética. Certas humilhações são testes. E para o sábio, teste é oportunidade de vitória. Esse mesmo Eli tem autoridade, é a autoridade estabelecida por Deus, e vai liberar uma palavra sobre ela: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Pouco tempo depois, a irmã Ana ficou buchuda, engravidou. E nasce Samuel. O menino é dado, é entregue na tenda, em Siló. E a Bíblia diz que ele é resultado de uma mãe exemplar. Ela não queria ser um peso para a obra. Ela esperou o menino desmamar para dar o menino para servir na casa de Deus. Uma mãe que tem respeito pela liderança, gera um filho e coloca seu filho sob a liderança de um homem chamado Eli, porque ela havia feito um voto com Deus. E diz o versículo 1: o menino ou o jovem Samuel servia ao Senhor entre seus 14 e 15 anos, perante o sacerdote Eli. Então Samuel, resultado de uma mãe exemplar, serve a Deus diante da liderança, serve a Deus perante Eli. No Brasil está se desenvolvendo, está em forma crescente, os desigrejados, porque eles conseguem apenas olhar para o corpo de Cristo e identificar os problemas, e não reconhecem que apesar dos problemas, a igreja é a única representatividade legal de Deus na terra, a igreja. E eles se dizem ser de fé, e dizem: eu tenho fé e Deus vai me colocar numa igreja melhor. Quando na verdade a fé é para te tornar uma pessoa melhor na igreja que você serve, ainda que ela não seja aquilo que você sempre sonhou. E Eli serve a Deus na tenda, Samuel serve a Deus na tenda perante Eli. Filho de uma mãe exemplar, tem respeito pela liderança. Samuel está na tenda, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, que é o candelabro, Deus chama o rapaz. Escuta. Deus chama o menino Samuel. Ele ouve a voz, mas não identifica. A tenda em Siló tinha 3 partes: arca, Eli, Samuel. Arca,
Eli, Samuel. Mãozinha, por favor. Mãozinha. Mãozinha. Isso. Faz arca. Arca. Eli, Samuel. Arca, representatividade da presença de Deus na tenda. Onde está a arca, Deus está. Samuel está crescendo. A Bíblia diz que Ana só via seu filho uma vez no ano. O menino tem ausência dos pais, mas não é um menino revoltadinho. O menino só recebe presente uma vez por ano, mas não é um menino estressado, desrespeitador, ignorante, ímpio, mundano. Não importa o que a vida fez com você, aprenda a reagir. Porque se você passa pelo que poucos passaram, é porque você vai chegar onde poucos conseguirão chegar. Essa geração está uma geração muito mimada. Por que você é rebelde? Porque meu pai me abandonou. Porque minha mãe me abandonou. Cheguei no aeroporto de Congonhas anteontem com a minha esposa. E aí tem um irmão com a placa que foi me buscar. E tem um jovem do lado desse irmão, mal vestido, bem simplesinho. Aí eu os cumprimentei. E estamos indo para o estacionamento pegar o carro. E eu estou vendo aquele baixinho seguindo a gente e o grandão seguindo a gente, bora embora. Aí de repente o baixinho disse: já é a terceira vez que eu te vejo, pastor, eu só tive coragem de falar com você hoje. Falei: mas rapaz, não fale mais, pai do senhor. Ele é pai do senhor de novo, pai do senhor. Aí eu falei: você não está junto não? Não, não estou junto não, eu moro aqui no aeroporto de Congonhas. Como ele é? Eu fui abandonado aqui ainda criança quando os meus pais estavam indo para a Ucrânia. Meus pais morreram lá, sabiam que iam morrer, me deixaram aqui no aeroporto. E me enviaram para um orfanato. Falou o nome do orfanato. Pelo excesso de denúncias por abusos, o orfanato foi fechado, eu fui para a rua. Já me mandaram para as Nações Unidas, para a embaixada, para vários lugares, porque eu não sou daqui, minha nacionalidade não é daqui, mas não conseguiram resolver o meu problema. E um adulto se tornou meu amigo e disse para mim: não fica na rua, fica no aeroporto, e os homens que tiverem 3 faixas, 2, 3 faixas nos ombros, cola neles, que são os pilotos. Geralmente eles são legais e vão te ajudando. E ele mora há 15 anos, morou 7 anos em Guarulhos e o resto do tempo em Congonhas, dormindo nos banheiros. Mas eu sou servo de Jesus, pastor, e meu sonho é ser missionário. Mas sabe qual é a hora que eu gosto mais de orar, pastor? É de madrugada, é 3 horas da manhã, no frio do banheiro ou do estacionamento. Já apanhei tanto dos seguranças, pastor, mas hoje eu tenho um piloto que me ajuda. Aí começou a citar o nome do piloto. Tem um segurança aqui que deixa eu assistir suas pregações no celular. O pastor Abílio Santana mostrou um vídeo seu para mim. O pastor Paul Walsh, eu aceitei Jesus. Ele falou para mim de Jesus em inglês, eu entendi em português. Aí ele não estava acreditando, ele colocou a mão na minha cabeça e olhou por quem estava do lado dele e disse: eu vou saber agora se ele está entendendo mesmo. Colocou a mão na minha cabeça e falou um negócio, pastor, eu traduzi o que ele falou para mim. E o meu sonho é ser missionário, pastor. Pastor, eu sou alegre, eu como na rua, eu durmo na rua, mas a minha alegria é que eu tenho um desejo de ser missionário. E sabe por quê, pastor, eu sou missionário? Porque eu sou pregador do aeroporto. Eu prego para um monte de gente aqui nesse aeroporto, pastor. Não é um menino revoltadinho, não é um menino magoadinho, tá entendendo? Não importa o passado de seus pais, não importa o passado da sua mãe. Sansão teve bons pais, se tornou um filho rebelde. Davi era um homem que temia a Deus. Adonias se rebelou. Caim teve um pai com uma história. O som mudou, irmão, me ajuda, estava tão bom. Caim teve um pai com seus pontos negativos, mas foi escolha dele se rebelar.
Não importa o passado de seus pais. O que importa é que em você há uma chance de se escrever uma nova história. Em você, Deus está decretando um novo momento para a sua vida. Então Samuel, apesar dessas distâncias, e receber um presente por ano, é o menino que se deixa ser usado por Deus. Samuel serve a Deus, estava bom. Estava top. Samuel serve a Deus perante Eli. Aí agora, enquanto ele está deitado, Deus o chama. E ele corre atrás de quem? Do sacerdote Eli. Eis-me aqui porque tu me chamou. O sacerdote disse, eu não te chamei não. Volta e deita no teu lugar. Ele volta e deita. Aí Deus de novo chama. Samuel. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Tu não pode perder essa mensagem não. Samuel. Lembra da mãozinha? Arca. Eli. Samuel. A arca é a representatividade da presença de Deus. A voz saindo do santuário, a voz saindo do lugar da intimidade, atravessa, passa por Eli, chega Samuel. Aí Samuel se levanta e diz, o Senhor me chamou sim, já é a segunda vez. Eli diz, eu não te chamei não, deixa eu dormir, volta e deita. Ele voltou e se deitou. O Senhor chamou pela terceira vez, Samuel. Quando o Senhor o chamou pela terceira vez, diz a Bíblia que agora ele se levantou e correu. Ele corre. É um menino submisso. É um menino que não tem dificuldade de obediência. Ele corre e diz, eis-me aqui, o Senhor me chamou. Aí Eli diz a Bíblia, Eli entendeu que o Senhor chamava o menino. Sabe o que Deus falou ao meu coração enquanto eu meditava nesse texto aqui? Se você tem chamada de Deus, no tempo certo, a liderança vai entender a chamada de Deus na sua vida. Mas espere, confia. Não fique entrando nessa onda dos rebeldes. Não fique entrando nessa onda do se não me honra, eu abro ali uma esquina, uma loja, coloco a placa Poleiro dos Anjos, eu mesmo me unjo com óleo de perobe, eu sou pastor. Não, calma. Se você tem chamada, Deus garante. Entre, agora, de novo, lembra da mãozinha? Arca, Eli, Samuel. De cá para lá, Samuel, Eli, arca. A voz que sai da arca para alcançar Samuel, passa por Eli. Para que Samuel ouça a voz que sai da arca, Samuel precisa passar por Eli, porque entre você e o seu sucesso está a sua liderança. Ele vai a Eli e diz, o Senhor me chamou. Aí diz a Bíblia, entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. E disse assim, eu não te chamei não, mas eu já sei quem é que insiste tanto para chamar alguém. Eu já sei quem é que não desiste de quem tem chamada. É isso que ele está entendendo. Eu já sei quem é que gosta de conversar com a gente na madrugada. Já sei. Vai e deita. Se te chamar de novo, dirás. Está adiantando os negócios aí. Dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Todos vocês, 1, 2, 3. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. O menino volta e deita. Tu tá entendendo o exercício da obediência? Deus chama, ele vai a Eli. Aí ele diz, chamei não, volta e deita. Ele volta e deita. Deus chama, ele vai a Eli. Eu te chamei não, volta e deita. Ele vai e deita. Deus chama de novo. Ele vai a Eli. É o texto da obediência. Vai e volta. Vai a liderança e volta. Vai a autoridade estabelecida e volta. Deus está exercitando o menino. Porque que não é apto a obedecer, nunca será apto a liderar. Ele se tornou profeta, juiz, sacerdote. Esse menino desenvolveu-se no ministério, representando Deus na terra. Mas o exercício da liderança, aí eu acho lindo que ele diz assim, meu filho, porque o líder que se comporta como pai, conquistará a obediência do coração dos seus liderados. Ele não se comporta como chefe de uma tribo, ele se comporta como pai. Paulo disse à igreja em Corinto, eu vos gerei em Cristo.
Paulo disse à igreja, aos Gálatas, a igreja na Galácia: sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tem muitos líderes que não querem ser pais, porque sabem que o filho sempre será superior ao pai, se esse filho for bem treinado. Mas o líder que não tem medo de perder a posição para o liderado, ele consegue enxergar nos liderados filhos, e ele investe o seu melhor nesses filhos. É por isso que Eli consegue chamar Samuel de filho. Aí Samuel volta e deita. Lembra da mãozinha? As três partes? Fala as três partes para mim. 1, 2, 3. Aí eu vou ler um versículo e só quem tem Bíblia vai pegar. Quem não tem Bíblia vai dizer que não tem nada a ver. Agora, eu vou ler o versículo, só quem tem Bíblia vai pegar. E o menino voltou e se deitou. E o Senhor chamou: Samuel. Aí ele disse: fala, porque teu servo ouve. Nem agora não, calma. Fala, porque teu servo ouve. Ele não disse fala, Senhor. Ele disse fala, porque teu servo ouve. O menino não é hipócrita. O versículo 1 e 2 diz que não tinha visões manifestas. A palavra do Senhor era muito rara. Ele não conhecia, diz a Bíblia, ele não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia o Senhor. Ele não tinha intimidade com a voz do Senhor. Então o que ele disse? Deita. O que ele disse? Deita e diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Mas quando ele deita, ele pensa. Ele é um menino que não tem preguiça de pensar. Ele é um menino que pensa antes de falar. Porque tem gente se achando, eu falo mesmo, que o que tiver na cabeça eu falo mesmo. Então você é doido, porque só doido fala sem pensar. O menino pensa para falar. Eli me disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Mas eu não conheço essa voz. Eu não conheço o Senhor. E ele está falando comigo com a voz de Eli. É por isso que eu vou atrás de Eli. A voz que eu estou ouvindo eu sei que é de Eli. Teve gente que não entendeu. Deus está falando com Samuel através da sua liderança. Deus está me mandando dizer isso aqui, irmão. E eu sei por quê. É porque Deus quer tratar com a sua alma. Deus está falando com Samuel através da voz de Eli. É por isso que ele corre atrás de Eli. Ele cresceu ali. Ele tem entre 14 e 15 anos de idade. Ele não vai confundir a voz. É por isso que ele vai a Eli. Mas ele dentro diz: fala, porque teu servo ouve. Ele não chama o Senhor de Senhor, mas ele se chama de servo, porque ele não conhece Deus como Senhor, mas ele sabe que ele é servo. Ele se expressa conforme ele se conhece. Só é capaz de pensar quem se conhece. Então pense. Pelo amor de Deus, preste atenção. Pelo amor de Deus, se ligue. Pelo amor de Deus, valorize o raciocínio. Irmão. Tem arca, tem voz de Deus, está tendo visão, está tendo algo sobrenatural. E o menino diz: eu vou pensar para ver o que é que eu falo. Olha, eu estou entendendo de quem é essa voz. O menino está pensando: eu sou pentecostal, você é pentecostal, eu gosto do fogo. Mas tem gente pensando que pentecostalismo é perder a capacidade de pensar. Tem gente pensando que ser cheio do Espírito Santo é falar um monte de coisa que ele não entende, nem outro consegue entender. Tem gente que ser cheio, pensa que ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas, quando na verdade ser cheio do Espírito Santo é ser capaz de segurar a língua que tem. Eu não sou contra os dons espirituais, eu creio, eu prego, eu oro por eles, mas eu estou te dizendo, equilíbrio. Você precisa entender o que é que você está fazendo. Eu estava numa vigília pregando, o camarada olhou para mim, quando ele viu que eu era pequeno, ele disse: eu vou lá. Irmão, o cabo era muito grande. Ele pegava as pessoas, irmão, colocava no pescoço dele, rodava e soltava. Quando ele soltava, as pessoas rodavam. Ele olhou para mim e ele disse: é fácil. Aí eu olhei para Luana e disse: ele vai vir em mim. Irmão, não é que ele veio, só que ele veio nessa posição. Eu disse: vem, touro, vem. Ele olhou para mim nessa posição e veio com tudo para me fazer rodar. Eu disse: eu não vou rodar. Quando ele chegou perto, eu botei a mão no pescoço e disse: ah! Ele olhou para mim e disse: pastor, o que é isso? Eu falei: eu que não sei. Ele disse: eu estou tão cheio, que eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu disse: então tu está cheio de outra coisa, não é do Espírito de Deus não. Ele assustou. Eu disse: é, porque o Espírito de Deus não rouba a consciência de ninguém. Paulo disse: adorarei em espírito, mas adorarei com entendimento. Cantarei em espírito, mas cantarei em entendimento. Não tenha preguiça de pensar. Outro chegou para mim, pegou a Bíblia, colocou na cabeça.
juntou minha cabeça na cabeça dele e botou a Bíblia em cima de nós dois. Transfere Jesus, transfere Jesus, transfere Jesus. Eu disse, meu filho, você está com preguiça de pensar. Vai ler a Bíblia, coloca a perna num balde de água gelada, molha um pano molhado, coloca na cabeça, toma Coca-Cola, toma café, toma Red Bull, vai correr na rua, volta e vai ler Bíblia. Você precisa pensar. Crer é também pensar, já disse John Stott. Então Samuel é um menino, Samuel deita e diz, eu vou pensar no que é que eu vou falar. Fala, porque teu servo ouve, eu sou servo. É agora. Eu vou ler. Quem não tem Bíblia vai ficar assim, não estou entendendo nada, quem quiser, está estranho. Agora eu vou ler. Eu posso ler? Faz a mãozinha. Só os meninos. Só as meninas. A voz saía da... Atravessa o espaço de... E chega em... Posso ler? Fala, porque teu servo ouve. Vê se... Sai dele. É um gatinho. Está assustado. Mas é melhor Jesus passear aqui, amém? Arca, Eli, Samuel. Escuta. Vai chegar aí não. Escuta. Arca, Eli, Samuel. Eu imagino que ele tinha muito desejo de ficar perto daquela arca. Lembra do que eu falei? Ele não tem a presença do pai. Ele não tem a presença da mãe. Mas ele tinha a presença da arca. Ele sentia a presença de Deus. Faltava pai, faltava mãe, mas não faltava a presença de Deus. Eu vou ler, gente, mas você não quer olhar para mim, meu menino, olha para mim. Eu vou ler, olha o versículo 10. Então, eu vou ler. Eu falei que ia ler. Ele desejava a arca. Ele queria a presença da arca. Ele queria ficar perto da arca. Olha o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve. Arca. Deus chamava ele através da voz, diga voz. Deus chamava ele através da... Mas quando ele deitou em obediência e disse, fala, porque teu servo ouve, não é a voz que vem, eu vou ler que tu não pegou. Então veio o Senhor e ali esteve. Onde Deus veio? Na cama. Ele disse, volta e deita. Na cama da obediência, na cama da submissão, na cama onde tem sede por Deus. Deus veio, ali esteve, se manifesta em visão, conversa com ele a noite toda. E eu pergunto, Deus pode ir lá na tua cama de madrugada falar com tu? Se Jesus chegar a certas horas na cama de um menino aí, vai dizer, Jesus, não abre o guarda-roupa não, que nem minha mãe tem coragem. Jesus pode te visitar no teu quarto. O quarto de Acasias foi lugar de queda. O quarto de Dalila foi o lugar do pecado. O quarto do inimigo de Israel no tempo do profeta Eliseu era o tempo de tramar planos para destruir Israel. O quarto de Abimeleque foi onde ele projetava tomar Sara como mulher para si. É você que escolhe se teu quarto é antro de prostituição. É você que escolhe se teu quarto é lugar de pecar contra Deus com a tua mente e com a tua mão. É você que escolhe, minha filha,
se seu quarto vai ser o lugar de se mandar foto de bebidó para namorado. Mas o quarto de Samuel foi o lugar que Deus veio. O quarto de Eliseu foi o lugar que o menino ressuscitou. O quarto de Elias foi o lugar que o menino ressuscitou. E quarto de crente está determinado em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora em secreto, e teu pai que te vê no secreto te recompensará. Deus te visitará no seu quarto. Faça da sua cama um altar de Deus. Aí você diz, pastor, e Rod? Calma. Aí Deus falou com Samuel a noite toda. E quando ele levantou, o que o menino era? Porteiro, versículo 15. Levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Samuel abrir as portas da casa de Deus era profético, porque foi ele que abriu a porta da escola de profetas. Samuel abriu a porta, quem está me ouvindo diz amém. Samuel abrir as portas da casa de Deus era profético, porque foi ele que abriu a porta do reinado. Foi ele que consagrou Saul, foi ele que consagrou Davi. Samuel abria as portas, é profético. Deus estava lhe dando acesso a portas. Aí você vai para Rod. Quando você vai para Atos capítulo 12, e já encaminhamos para não cansar vocês, eu tenho no máximo 10 minutos. Quando a gente chega em Atos capítulo 12, Pedro, pastor da igreja, é preso. Pedro é o quê? O pastor da igreja é preso. O que a igreja vai fazer? Se reunir para orar. A igreja se reúne em oração. Quando a igreja está reunida em oração, tem uma menina lá chamada Rod, que está orando também pelo livramento do seu pastor. Essa menina tem as mesmas características de prudência. Essa menina pratica os mesmos princípios que Samuel, porque o primeiro princípio de Samuel é que ele está num ambiente de oração. Escuta, gente, por favor, olha para mim, moço. Samuel está num ambiente de oração. A mãe dele orou ali, Deus ouviu a oração ali. O sacerdote Eli profetizou que Deus iria conceder a oração dela ali. Ele via diariamente Eli, o sacerdote, orando a Deus. Ele cresceu na ambiência da oração. E agora a igreja disse: vamos nos reunir para orar pelo livramento do pastor Pedro. A irmã Rod disse: vai ter oração? Vai, eu também estou lá. Vai ter círculo de oração? Vai, eu também vou lá no círculo de oração. Está entendendo o segredo, minha filha? Está entendendo o segredo, meu filho? Que os meninos peguem o exemplo de Samuel e as meninas peguem o exemplo de Rod. A minha esposa, antes de ir para a escola, levantava uma hora mais cedo para ir para o círculo de oração. A minha primeira mensagem pregada foi num círculo de oração. Menina que ora é diferente. Menino que ora é diferente, irmão. Ela disse: vai ter oração, vai ter intercessão, eu vou estar lá. Rod não está orando por si. Rod está na comunidade chamada igreja, orando pela sua liderança. É o segundo princípio. Samuel também exercia o princípio de honra à liderança. E o que Rod está fazendo? Orando pelo seu pastor, orando pelo apóstolo Pedro, para que a porta fosse aberta para ele. Filha, filho, eu estou te dando aqui segredos para o seu desenvolvimento ministerial, para o seu desenvolvimento espiritual. Eu vejo você muito mais longe do que chegamos. Você vai voar muito, mas agora, nessa fase, valorize a oração, em nome de Jesus. Valorize o princípio de autoridade. Samuel valorizava princípio de autoridade.
que Rod está fazendo? Orando pelo seu líder. Eu sei que você está vendo, eu sei que você está assistindo, meninas, eu sei que vocês estão acompanhando. Muitos pastores caindo, muitos pastores tirando a própria vida. É porque a gente só quer sugar deles, a gente só quer receber deles. O diabo está esvaziando muitos púlpitos, o diabo está deixando pastores depressivos. Pode nem ser o diabo, pode ser a própria igreja, que pensa que pastor é máquina, pensa que pastor é super-herói, pensa que pastor tem que ser mesmo e acabou, pensa que pastor tem só que gerar e nunca receber. E Deus está dizendo: aprenda a orar pelo seu pastor, aprenda a orar pela sua liderança. A menina Rod estava dizendo: Deus, abre a porta da prisão e tira meu pastor de lá. Deus, eu tenho certeza que o meu líder não vai morrer nessa. Oh, gente, às vezes é bom para pregador, quando percebe que a mensagem não flui, qual é a estratégia? Bora bater em pastor. Hoje eu sou pastor, eu sei o que é isso. Mas quem tem princípio como Samuel, quem tem princípio como Ana, como Rod, como Ana, como Samuel, sabe que o líder foi Deus que estabeleceu. Quem vai exigir é Deus, quem vai cobrar é Deus. Se tiver que entrar em juízo, vai ser Deus. Alguém está me entendendo aqui? Perceba, eu não estou pedindo para você dar glória a Deus, não estou pedindo, mas você que sabe se está gerando em você ou não essa palavra. Mas eu tenho certeza que foi Deus que me encheu com essa palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai dos vossos pastores, daqueles que vos anunciaram a palavra. 1 Tessalonicenses 5,12, Paulo disse: ame, trate com honra os que vos pastoreiam e presidem sobre vós. Efésios 6, Paulo disse: orai por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Eu queria fazer algo lindo aqui agora. Eu quero fazer uma projeção profética com vocês. Eu vou perguntar: você tem certeza que tem unção de Deus na sua vida? Você tem certeza? As meninas têm certeza, os meninos também. Então toda a juventude, galeria e nave da igreja, estenda as mãos aos seus líderes, estenda as mãos aos seus pastores. Os pastores aqui em cima abram as mãos. Os pastores aqui em cima abram as mãos. Princípios: ele é homem, ela é mulher, diferença de mais de 1000 anos, mas o princípio é o mesmo. Ambiência da oração, respeito à liderança. Estenda as mãos para cá, diga: meus pastores. Diga, fala, gente, meus pastores. Diga: nossa liderança. Toda a bênção que vocês têm ministrado a nós, devolvemos a vocês de forma dobrada. Aumenta, triplicada. Aumenta, a gente fala 100 vezes mais, em forma de gratidão. Diga: pastores, a unção de Deus está em nossas vidas. Diga: não desista de pregar, não desista de orar por nós, não desista de evangelizar. Fala, não desista de investir. Fala, gente, não desista de abrir igreja, porque juntos, aumenta a voz, diga: juntos vamos dar trabalho para Satanás e trabalhar para Jesus. Cadê Samuel? Cadê Rod? Ambiência da oração. Segundo, respeito à liderança. Terceiro, ambos no lugar do culto. Quarto para a gente encerrar, ambos, tanto ele quanto ela, têm acesso à porta.
acorda. E o que ele vai fazer? Abrir as portas. Aí Pedro é livre da prisão, pastor Gilmar. Aí vai para casa. De quem? De Maria, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos. Vai para casa onde a igreja se reunia. Aí Pedro chega lá e... Irmão, ela é uma adolescente. Ela está orando. Livra pastor Pedro, Jesus. Abre a porta, traz o pastor Pedro de volta. Aí de repente bate a porta. Ela. Tem gente na porta. Ela se prontifica e vai. Igual Samuel. Ouve a voz e vai. Ela se prontifica e vai. Aí ela vai para a porta. Quem é? É eu. Pastor Pedro. Esse horário. Ela foi lá em cima, no cenáculo. E disse, gente, pastor Pedro que está na porta. Diz a Bíblia que ela reconheceu a voz dele. Quem é? Aí ele, é o pastor Pedro. É o pastor Pedro. Ela se alegrou, diz a Bíblia, que com muito gozo, por causa de muita alegria, ela não abriu a... Quem é? O pastor Pedro. Gente, pastor Pedro está na porta. Sabe o que o coração dela está dizendo? Sabe o que o coração dela está dizendo? Deus ouviu minha oração pelo meu pastor. Deus ouve a oração de adolescente. Deus ouve a oração de quem não tem título. Deus ouve a oração de quem não tem ministério. Porque o maior ministério não é sentar púlpito, não é ter credencial. O maior ministério é o ministério da oração. É o ministério da intercessão. É o ministério que te humilha. Aí algum de nós, ignorante, por que tu não abriu a porta se tu sabe que é ele? Aí tu pensa que Rod é boba? Ela ia dizer, eu abri a porta, vai que alguém fingindo ser ele. Pegou não? Vou repetir, tu tá me fazendo de besta, rapaz. Por que você não abriu a porta? Vai que alguém se fingindo que é pastor Pedro e não é pastor Pedro. Viu, minha filha? É menina. Levanta a cabeça. Para de abrir as portas fácil. Tem gente abrindo porta com muita facilidade. Cabra só tem gel e piolho na cabeça. Ela é lindo, mãe. Não trabalha. Não estuda, e se trabalha e estuda, é cheio do Espírito Santo? Rebeca, isso é a Bíblia. Rebeca, você quer casar? Quero. Eu vim aqui te buscar para casar. Me fala o perfil dele. É filho do pai da fé? Está lá no campo orando, esperando você? E é filho de rico. Herdeiro da promessa. Aí a mãe perguntou, minha filha, tu vai? Agora que eu sei quem é ele, eu vou. Tem meninas abrindo a porta da vida, a porta do coração, para qualquer abestalhado. Na realidade, ela que é abestalhada. Aí a minha esposa, olha lá, chega, chora. Ela fica lá no direct, tratando as meninas. Eu quero me matar. Olha aqui, meu pulso tudo cortado. Luana chora com essas meninas. Ai, irmão, quando eu vou ler eu saio da graça. Não dou conta não. A menina manda foto dos pulsos cortados para Luana. A Luana tem paciência para tratar. Ah, irmão, eu digo, pega o WhatsApp. Aqui é o pastor Eliseu. Toma vergonha nessa cara. Você é moça de Deus, você tem promessa. Há um Cristo que morreu pela sua vida. Você não depende de um rapazinho que não te dá valor. Se valoriza. Para de abrir as portas fácil da sua vida. Fica abrindo o coração para todo mundo. Ela não abre a porta porque ela é prudente. Não é qualquer pessoa
pessoa que tem acesso à vida dela. Fulano está te pedindo para seguir. Está pedindo para seguir? Deixa eu ver as fotos dele. Lá no meu Instagram, um monte de molequinho e algumas irmãs colocam lá, me segue. Aí eu entro para ver. Vai ver se eu estou na esquina. Mostrando o peito. Fazendo bico. Oh, meu Deus do céu, estou agoniado de tanto bico. Bico. Se abre o Facebook é bico. Você abre o Instagram é bico. Vai cair o raio e vai ficar assim, ó. Fica mostrando as covas do seio e fazendo boca de sensualidade. Vai se converter, minha filha. Vai matar essa carne com jejum e oração. Em nome de Jesus. Tem mulher de pastor, tem cantora, tem pregador, postando foto seminua, postando foto em praia. Tem menino que se diz cheio de Deus, postando foto de sunga, fazendo propaganda enganosa. Teu corpo, minha filha, é para se expor só no casamento para quem de direito. Teu corpo, meu filho, é para o tempo certo. Para de ficar se abrindo a porta da vida para todo mundo. Oi, gente, eu estou aqui no Face para dizer que hoje eu estou muito triste. Vai dormir. A Bíblia diz que no Getsemane os discípulos estavam tristes, dormiram. Fica abrindo a porta da vida para todo mundo. Irmão do céu, eu fiz uma viagem com um camarada do aeroporto. Parando no restaurante para almoçar com o pastor Eliseu. Meu irmão. Entrando no carro com o pastor Eliseu. Entrando na cidade com o pastor. Varão, não vou tirar foto com tu mais não, varão. Toda hora tu fica abrindo a porta da tua vida para todo mundo. Chega, vaso. Deus é Deus do secreto. Deus é Deus do oculto. Deus é Deus do segredo. Para de ficar abrindo a sua vida para todo mundo. O menino está morto na cama. Aí Geazi perguntou, vai bem com tu? Vai bem. Ela já não gostava de Geazi, porque ela só colocou uma cama. Se ela gostasse de Geazi, ela colocaria duas. Vai bem com tu? Vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. E com teu filho? Tudo bem. Aconteceu a miséria, aconteceu a desgraça. Todo mundo fica sabendo da dificuldade da irmã. Sabe por que você fica abrindo a porta da sua vida para todo mundo? Porque você quer que todo mundo tenha peninha de você. Só fica atrás de pena dos outros, dó dos outros, quem não tem potencial. Porque quem tem potencial não fica atrás de dó. Ele quer credibilidade. E Pedro tá lá, eu tô com frio. Abre aqui. E ela, tá vendo? É pastor Pedro. E por que você não abriu? Porque pode não ser ele, mas eu sei que é ele, porque eu conheço a voz dele. E como é que você sabe que é a voz dele? Eu lembro dele pregando, eu prestava atenção na palavra. Como é que ela conhece a voz de Pedro? Tá escrito, reconheceu. Ó, rapaz, engordei, tá ruim disso aí. Reconheceu que era Pedro pela voz, porque ela ouvia, ela prestava atenção na voz do pastor pregando, igual Samuel reconhecia a voz de Eli e ia atrás de Eli. E Rod reconheceu a voz de Pedro, porque ela prestava atenção na palavra. Negócio de pastor tá falando, presta atenção, eu já falei aqui umas 10 vezes, meu Deus do céu, se fosse a novela você estava ligada, minha filha. Se fosse a malhação, você estava prestando atenção. Agora, quando é palavra, o pregador tem que estar uma de doido para chamar a sua atenção. Rod, uma menina exemplar, disse, eu conheço a voz. Por quê? Porque eu já vi ele pregando, eu presto atenção na mensagem do meu pastor. Porque eu sei que a palavra é o que me liberta. Por isso que fica comendo qualquer coisa. Engolindo qualquer coisa. Porque não presta atenção igual a igreja de Bereia. Aí disseram assim, tu tá fora de si, tu tá doida. É, só porque é uma menina. É uma menina, mas está falando a verdade. É melhor ser uma menina com verdade do que adulta em mentira.
Deixa eu fazer uma pergunta, eu já fechei a Bíblia. Ela está mentindo ou falando a verdade? Eu estou perguntando para a menina, por que você não fala agora? Ela está mentindo ou falando a verdade? Hein? E você? E você? A menina ora, a menina vai na porta, tem acesso à porta, reconhece a voz na porta, volta e diz a verdade. É Pedro. Mas você é louca, mas eu estou falando a verdade. Por que você não abriu? Porque eu sou prudente, mas é a verdade. Por que você não abriu? Estou com medo, mas é a verdade. Por que você não abriu? Vou testar, vá testar, mas eu sei que eu estou falando a verdade. Mas você é muito nova, eu sou muito nova, mas eu sou da verdade. Mas você não tem experiência, não tenho experiência, mas estou falando a verdade. Mas você estava aqui agora, eu estava aqui agora, fui para lá e voltei porque eu sei que eu estou falando a verdade. Foram lá e abriram a porta. Quando abriram a porta, ela disse: está vendo? Eu falei a verdade. Eu tenho verdade na vida. Eu não preciso ficar mentindo. Sabe por que tem gente que nunca vai prosperar na vida? Sabe por que tem gente que tem diabo na vida? Por causa da mentira. Efésios 4,15. Sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Efésios 4,25. Deixai a mentira e falai a verdade. Para de orar: ô Senhor, tira essa mentira de mim. Não, é tu que tem que deixar a mentira. Ou tu quer um evangelho vagabundo? Evangelho que tu não faz nada, só Deus faz. Quem diz que Deus é teu empregado, servo é tu, Senhor, é Ele manda e você obedece. Deixai a mentira, falai a verdade. Pastor, como é que eu deixo a mentira? Falando a verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A militância gay quer destruir a verdade. A Rede Globo de televisão quer destruir a verdade. Mas aqui tem Rod e Samuel que vai sustentar a verdade até o fim. Pastor, mas se eu falar a verdade eu não vendo. Pastor, não vende, mas fala a verdade. Pastor, se eu falar a verdade ele vai terminar comigo. Não casou ainda? Não, então termina. Fala a verdade, termina esse negócio. Confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Pastor, meu pai vai brigar. Toma lenha, mas fala a verdade. João 8,44. O diabo nunca se firmou na verdade. Profere a mentira, é mentiroso e pai da mentira. E Jesus disse que no céu não vai entrar mentiroso. Pode entrar na igreja, pode ter o nome no hall de membros, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Eu falo e tu dá glória? Só 3. Com a minha esposa. Eu falo e tu dá glória? Samuel teve acesso à porta. Mentiu. Eu falo e tu dá glória? Samuel teve acesso às portas. Rod teve acesso à porta. A igreja também vai ter acesso a uma grande porta. Eu falo e tu dá glória a Deus? Eu falo e tu dá glória a Deus? Êxodo 19, o céu se abriu para Moisés. Isaías 6, o céu se abriu para Isaías. Ezequiel 1, o céu se abriu para Ezequiel. Mateus 3, o céu se abriu para Jesus. Atos 7, o céu se abriu para Estevão. Apocalipse 4, o céu se abriu para João. Mas no arrebatamento da igreja, o céu vai se abrir para a igreja. Nós subiremos e nos encontraremos com o Senhor. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus está te dando acesso a portas certas. Pastores, assim diz o Senhor, eu estou te dando acesso a portas certas. Ministros do evangelho, cantores, pregadores, você que está buscando a providência de Deus para a sua renda, para a sua família, Deus está te dando acesso a portas certas. Tem porta que Deus não abriu porque Deus sabe o que tem depois dela. Tem porta que Deus não abre porque tem um abismo, tem um cemitério, tem um fracasso. Ele está no controle da porta. Se Ele fechou a porta até agora é para te guardar. Mas tem porta que Ele vai te dar a chave, vai te dar o acesso. E se precisar, Ele abre a porta automaticamente. Mas Ele vai te dar o acesso à porta certa.